Bom dia, eu sou a Sônia. Bom dia, eu sou o Adilson. Estamos começando hoje a nossa reflexão no Evangelho do Dia Dia de sábado, 30 de abril. de 2022. Sejam bem-vindos a participarem conosco desta reflexão. Certamente. Então vamos começar com o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então hoje vamos refletir no Evangelho de São João, é o capítulo 6, versículo de 16 a 21. João, capítulo 6, versículo 16 a 21. Então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Amém. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros, quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. E ficaram com medo. Mas Jesus disse: "Sou eu, não tenhas medo." Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem, para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor. Esse momento de escuta é também um momento de a gente refletir, né? No cenário, né? Que a gente acabou de ouvir, né? Como que apareceu, né? A gente faz o filme na nossa mente, né? Uhum. Foi o que eu acabei de fazer. Imaginei Jesus andando sobre as águas e eu lá no barco vendo aquilo tudo acontecer. Devia ter sido muito espantoso, né? Verdade. Você de repente vê alguém andando sobre as águas, acho que os discípulos foram pegos de surpresa, não deviam esperar por isso, né? Exatamente. No outro evangelho, inclusive, aqui não tem esse detalhe, mas no outro evangelho, inclusive, eles pensaram, né, que Jesus fosse um fantasma. E o Pedro falou, né? Se eres tu mesmo, Senhor, Uhum. me ordena para que eu caminhe. E Pedro caminhou, né? E Jesus disse: "Sim, venha ao meu encontro." E Pedro começou a caminhar pela água, mas logo assim ficou com medo e afundou. E começou a afundar. E Jesus foi e socorreu ele. Então, quer dizer, mas é bem interessante, né? Realmente, a gente, ao imaginar, né, Jesus andando sobre as águas e eles, ao imaginar essa cena, realmente causa um pouco de espanto, né? Porque eles não deviam jamais nem de ter eles haviam visto alguém, né? andar na água, né, antes. Em cima da água, né? Uhum. Que não tem sustentabilidade, né? Para suportar o peso de uma pessoa. Não né? É sólido. Não é sólido, vai afundar, né? Uhum. Então está dizendo assim, os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros. Quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca, ficaram com medo. Mas Jesus disse: "Sou eu, não tenhas medo." Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem, para onde estavam indo. Vê-se aí uma pequena diferença de narrativa, né? São João já
narra dessa maneira. Eu creio que o outro evangelho é o de São Mateus, que já narra da maneira como nós estamos mais acostumados a conhecer, quando ele se aproxima e Pedro diz para ele: Senhor, se és tu mesmo, ordena que eu vá até a ti andando pelas águas. E Jesus diz para Pedro: sim, venha até mim. E Pedro então sai da barca e começa a andar pela água, mas aí logo ele fica com medo, como nós já frisamos antes, e começa a afundar, né? Porque fica desesperado. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Então, é realmente assim, a gente vê assim, quantos milagres, né, que Jesus fez, né? Uhum. Quantos sinais, né? Os milagres na Bíblia são chamados de sinais, para provar quem ele era, né? Uhum. Para provar que ele realmente veio de um lugar especial, né? Porque ninguém... E mesmo assim, houve quem teve a coragem de não confiar e não acreditar nele. Ninguém fez o que ele fez, né? Ninguém. Em tão pouco tempo, né? Uhum. Mas, no entanto, ele disse para os discípulos, né? Vocês serão capazes de fazer muito mais do que eu fiz, né? Porque teriam mais tempo para fazer. Teriam mais tempo de vida, né? Então, é um evangelho realmente bem interessante, que Jesus prova que ele é o Senhor e que realmente ele tem o poder sobre tudo, né? Ele tinha o poder de curar, ele tinha o poder de perdoar e até de andar sobre as águas. Né? Trazendo também para a nossa vida, a barca é como se fosse a nossa própria vida, né? Que está sempre em conflito, está sempre em águas turbulentas, né? Que são os nossos problemas do dia a dia, são as nossas preocupações, né? Os nossos deveres, os nossos direitos, tudo aquilo que é concernente à nossa vida, é como se a gente estivesse nessa barca, né? Daí que até tem aquele ditado: tá todo mundo no mesmo barco, né? Todo mundo no mesmo barco. E Jesus vem até nós para poder nos aliviar, nos ajudar, para acalmar as águas da nossa vida, né? Acalmar as águas turbulentas desta nossa vida diária. Os ventos. Acalmar os ventos, tudo. E o mais interessante, uma vez mais, Deus toma a iniciativa de vir até nós, né? Ele vem em direção aos discípulos. Mas ele quer também que nós vamos até ele, né? Tanto assim que na outra versão, ele fala para Pedro: vem até mim. Porque ele toma a iniciativa de nos buscar, mas ele também quer que nós vamos até ele. Mas muito bonito. Então esse é um evangelho assim que dá pra gente fazer uma boa visualização, né? Você ouve, é aquele que você ouve, é fácil de entrar nessa história, né? Você ouve, você se imagina naquele barco e você se imagina com Jesus andando em cima das ondas, em cima do mar, em cima das águas. É bem interessante, né? É isso, então, quer dizer, é um evangelho que, mais uma vez, Jesus está nos dando a oportunidade da gente crer pelos sinais, pelos milagres, né? Se ele mesmo falou, se não crê pelas minhas palavras, creia pelo menos pelas coisas que eu faço, né? Exatamente. Então, a gente tem essa oportunidade de crer e ver. Isso é um fato que é diferente de uma opinião. Foi um fato que realmente aconteceu e está escrito, né, na palavra de Deus. Foi testemunhado, narrado, alguém que viu escreveu isso, né? Então, por que a gente não vai... Por que não vai acreditar, né? Eu me lembro de uma vez, de uma aula nossa da catequese, isso foi muito tempo atrás. Foi em 2001, eu acho. 2000 ou 2001, que nós estávamos dando uma catequese e nós saímos com a pergunta para os catequizando, que por que é mais fácil acreditar na história da humanidade, nos livros históricos, do que acreditar na palavra de Deus?
Aí a gente fez essa pergunta para a nossa turma, que era uma turma de jovens e adultos. Por que que todo mundo acredita, né, que foi Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil, Colombo que descobriu a América? Porque todo mundo acredita nessas histórias, mas se você pergunta quem foi Jesus, de onde Jesus veio, como foi a vida de Jesus, então muita gente não acredita, né? E por que é fácil de acreditar na história que o homem fez e não é fácil acreditar na história que Deus escreveu? Eu não me lembro exatamente qual foi a resposta Eu que me eles deram, lembro. mas eu acredito o seguinte: para você acreditar em Pedro Álvares Cabral, Colombo, você não precisa ter fé. E para você acreditar em Jesus, aí é diferente, você tem que ter fé. Eu me lembro que eu dei a resposta, porque eu perguntei, eles ficaram meio confusos, foram pegos de surpresa. A resposta que eu dei é assim, que acreditar em Pedro Álvares Cabral, história do Brasil, da América, da Espanha, não te compromete em nada. Você não precisa mudar de vida. Você não precisa mudar de vida para acreditar nesses fatos históricos. Mas quando você diz que eu acredito na história de Jesus, então você se compromete com essa história. É uma história que exige da gente uma mudança de vida. Aí, como hoje está de moda dizer, hoje está de moda, faz você sair da área de conforto, né? Naquela época eu não usava esse vocabulário, área de conforto. Mas hoje, acreditar em Jesus, você dizer eu acredito em Jesus, mas não faz nada do que ele deixou escrito, não segue a história dele, então é meio comprometedor. Então é melhor dizer o que acredita ou não acredita, né? Exatamente. Então é uma não história. Adianta oração sem ação. É uma história que compromete. Então hoje mesmo assim compromete. Se eu acredito que esse fato realmente aconteceu, que Jesus andou sobre as águas e que isso aí foi uma coisa inédita, ninguém anda sobre água nenhuma, né? Realmente, para uma pessoa ter esse poder, ela tem que ser especial. Né? Então é isso. Então acreditar em Jesus significa que eu tenho que mudar a minha vida. Se eu acredito nele, porque a história dele, tudo que ele viveu, que ele fez, tudo foi para um propósito, né? Tudo foi para um propósito. Um propósito de ensinar a gente uma vida nova, um caminho novo, sermos pessoas diferentes, novas, né? A tomarmos o caminho do bem para que a gente possa chegar à vida eterna. Exato. Então, é isso. Então, mais uma vez, a gente agradece, né, ao Senhor que é bom, é misericordioso e que faz e age, né? Ele tem ação, oração e ação, né? Jesus também era um homem de muita oração. Mesmo sendo ele Deus, mesmo ele tendo, né? Mesmo ele sendo divino e humano, mas ele estava sempre conectado com o Pai em oração, né? Para nos deixar o exemplo. Então é isso. Então a nossa vida deve ser sempre deve ser feita em oração, né? Tudo que a gente vai fazer nesse dia, todos os nossos propósitos, sempre devemos consultar a Deus, falar com Ele o que nós temos em mente e pedir dele a aprovação, a ajuda, né? Exatamente. Para que a gente realize com a certeza de que fizemos a coisa certa, né? Exato. A gente deve sempre procurar viver a integridade do ser, que é físico e espiritual. Não devemos somente nos preocupar em alimentar o corpo, mas também o espírito. Porque é a única maneira da gente poder viver de uma maneira total, cuidando das duas partes. Não podemos nos deixar levar pelo mundo que somente se preocupa com o físico, com o material. Devemos, acima de tudo, buscar o mundo espiritual, buscar a fé, buscar a esperança, buscar a caridade, buscar praticar as virtudes humanas, cardeais,
para que a gente possa ter uma vida mais completa. Esses passarinhos cantando aí, nós que os contratamos. Fomos assim, ó, cante bastante que nós vamos falar de Deus nessa manhã aqui fora. Eles chegam na hora certa para trabalhar. A gente sempre fala para eles, ó, chegam aqui por volta de 9h30, 10 horas, por aí. Agora eles chegam. Mas hoje começamos um pouquinho mais tarde, tomamos nosso café da manhã lá dentro. A gente sempre tem que servir o breakfast dos animais primeiro, mas aí viemos aqui, né? Me preparei um pouquinho, porque eu ainda estou muito gripada, meio abatida, então tive que melhorar um pouquinho a aparência para não assustar ninguém nesse vídeo. Mas estamos felizes mais uma vez, compartilhamos com vocês, né, a nossa leitura. Sempre são 3 leituras, né, da liturgia diária, mas a gente escolheu de fazer somente o Evangelho para não ficar muito longo. Mas vamos deixar aí disponíveis, né, para aqueles que ainda não sabem como reconhecer qual é a liturgia diária, onde vai para buscá-la. Mas a gente vai dizer, existem vários sites, só você escrever lá no Google, liturgia diária, aí você vai ter várias opções. Mas obrigado então pela participação de todos, e a Dilson vai fazer uma oração de fechamento pelo fim da nossa reflexão de hoje. Essa reflexão, né, é algo que durante todo o dia nós vamos estar lembrando que Jesus andou sobre as águas, imaginando, né, se eu estivesse nesse barco e visse Jesus andando sobre as águas, qual seria a minha reação? Certamente igual a dos que estavam lá. Teria um pouco de medo, né? Até reconheceu aqui o que está acontecendo, quem que vem andando. Você automaticamente vai pensar que é um fantasma, né? É uma visão fantástica, né? Mas é isso. Então, obrigado aí pela companhia de vocês. E eu estar com a Dilson agora para fazer a oração por nós. Senhor, nós vos agradecemos por mais uma vez termos estado aqui diante de vós, com os nossos amigos que estão nos assistindo. Nós vos pedimos, Senhor, que abençoeis as nossas vidas, que venhais ao nosso encontro nesta barca em que nós vivemos, nesta vida de muitas águas turbulentas. Vinde, Senhor, acalmai o nosso coração, dai-nos a paz que necessitamos, dai a paz à Ucrânia também, Senhor, tocai o coração do Vladimir Putin, para que ele pare essa guerra, essa atrocidade. Enfim, Senhor, vós conheceis a necessidade de cada um, vinde ao nosso encontro como vós viestes ao encontro dos discípulos nas águas turbulentas. Nós vos pedimos isso em nome da Santíssima Trindade, da qual vós pertenceis, e também pela intercessão de nossa Santíssima Mãe, a Virgem Maria. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. Amém. Senhor, escutai a nossa prece. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Então vamos rezar um Pai Nosso, que é a oração completa que o próprio Jesus nos ensinou, e uma Ave Maria para concluirmos nossa meditação. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, bom fim de semana a todos e muito obrigado. A paz de Cristo para vocês. Paz de Cristo. Tchau. Tchau.